Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto dessa semana, falando agora no nosso segundo bloco sobre um tema que nos atinge diretamente, faz parte não somente de tudo aquilo que a gente vivencia na Amazônia, mas sem dúvida alguma constitui também a nossa identidade, de quem mora aqui, de quem vive aqui, de quem aproveita também essas verdadeiras paisagens criadas por Deus aqui para nós. Nós vamos falar sobre a importância dos manguezais no ecossistema global, os manguezais que são ecossistemas costeiros de transição entre os ambientes terrestre e marinho e também que são fundamentais para o equilíbrio ecológico, não somente ambiental, mas sustentando biodiversidade, espécies, animais, vegetais, além de tudo aquilo que envolve essa verdadeira riqueza que nós temos aqui no nosso estado e, por extensão, também na área litorânea, na Amazônia como um todo. Por isso eu recebo aqui a Bruna Martins, ela que é mangueóloga e vai falar conosco sobre justamente as características disso, mas também a nossa responsabilidade dentro dessa questão tão importante. Bruna, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Diálogo Aberto para a gente falar sobre isso que para nós, só de falar já vem a imagem, que a gente gosta tanto daquela coisa maravilhosa, do vento, mas também da própria paisagem em si, do quanto isso é importante para nós, O que é que fez você escolher, então, dentro da oceanografia, olhar para os manguezais de uma forma muito, digamos assim, muito atrativa dentro dessa perspectiva? Leno, eu não sei se fui eu mesmo que escolhi ou se foi uma escolha do manguezal. Do manguezal, um chamado do manguezal. Mas compartilhando um pouco o meu local de fala, eu sou neta de uma marisqueira. Certo. O meu pai, ele catou caranguejo nos manguezais de Bragança. Certo. E eu lembro quando eu era criança, ele contava várias histórias dele se perder no mangal, de quando ele ia pegar caranguejo com meu tio. E o quanto também que com o tempo, a narrativa, a história de vida do meu pai, ele foi um jovem de uma comunidade costeira que em algum momento a minha avó falou, eu não quero que você não quero que você trabalhe no mangal. Então, em busca de oportunidades, ele teve que sair da comunidade dele e foi, a vida levou, enfim. E ele foi buscar trabalho no Maranhão. Eu nasci no Maranhão. Certo. E aí eu vim estudar, para cá, era meu sonho, estudar. Assim, eu sempre fui muito apaixonada pela natureza, assim, muito pela vida mesmo. Eu sinto que é o meu chamado, assim, de cuidar da vida. E aí eu vim fazer oceanografia e para os oceanógrafos, para os oceanógrafos assim, da região, a gente vive num lugar incrível, de processos, que até hoje a gente está dando conta de entender essa magnitude do que é a Amazônia, do que é a costa amazônica. Então hoje eu me vejo trabalhando em comunidades que meu pai cresceu, que minha avó também nasceu. Eu sinto que é um retorno e uma responsabilidade também de mostrar para a sociedade e de motivar quem vive no lugar o quanto que isso é maravilhoso. E talvez no futuro jovens como meu pai não tenham que sair dos seus lugares para buscar oportunidade, sendo que esses territórios, esse maretório que a gente chama, maretório, que é o território de marés, ele seja um lugar que tenha dignidade e qualidade de vida para que as pessoas não precisem, assim como meu pai, sair dos seus lugares. Eu acho que é um pouco a minha missão, cuidar da vida de forma geral. Não, eu acho que, com certeza, eu acho que passa por essa questão da sustentabilidade, mas também de olhar tudo aquilo que envolve, Na verdade, você tem um elemento, digamos assim, central, que é a questão do mangue, mas ao redor você tem fauna, você tem toda a estrutura, você tem o ecossistema como um todo, tem as comunidades que participam, que estão diretamente ligadas, como é o caso que você citou, mas há um olhar que é justamente esse olhar para o futuro, para preservar isso aí, Claro. Ou seja, a própria ordem do Gênesis, quando fala em encher e dominar a terra, ela também passa por essa questão do cuidado, da proteção e do cuidado, no sentido de utilizar aquilo para a questão do bem humano, mas também de perceber naquilo ali realmente um dom que é dado para nós. Eu faço um paralelo também, Leno, com a questão
Da própria missão que o Papa Francisco traz para os cristãos, né? Quando ele traz a encíclica Laudato Si, Certo. esse conceito da casa comum. É um conceito maravilhoso, na verdade, o Papa Francisco ele mergulha numa ecologia profunda. E a ecologia, só para compartilhar com quem está em casa, a palavra ecologia, o sentido dela, grego, né? Ela vem de comunidade. E quando a gente fala de comunidade, a gente não fala só do guará, que eu estou vestida da blusa do guará, a gente não fala só do caranguejo, a gente não fala só das espécies arbóreas, a gente fala das pessoas. Então, eu gosto muito eu realmente trago muito esse conceito do Francisco, porque ele amplia esse senso de cuidado. Se eu sou parte de uma casa, eu preciso também me responsabilizar por esse cuidado. E a gente tem buscado, a gente vai conversar mais sobre isso, de que forma a gente traz esse senso de responsabilidade, né? Responsabilidade sobre um maretório, sobre uma área tão importante para as pessoas que dependem diretamente e indiretamente e milhares de espécies que a gente nem conhece ainda. Então, é um grande senso de responsabilidade o cuidado com essa grande casa comum, que aqui agora a gente vai falar dos nossos manguezais. Bora pisar então nesse terreno agora de uma forma mais específica, né? Vamos. Onde são os pontos de manguezais do nosso estado? Como é que a gente pode ter uma ideia, um mapeamento? Onde é que a gente encontra isso aí? A gente pode se orgulhar que o estado do Pará é o estado que possui a maior e mais preservada área de manguezais do mundo. Junto com o Amapá e o Maranhão, eles fazem o Cinturão Verde, né? A costa amazônica é a área de maior manguezal do planeta. Ali do Oiapoque até a Baía do Tubarão, você tem uma área contínua de manguezais. Então, a gente pode dizer que no estado do Pará, se você atravessa a Baía do Marajó, vai até o município de Soures, você tem um bosque de mangue incrível, com árvores de mais de 50 metros de altura. E se você viaja o litoral inteiro, até Viseu, você encontra manguezal. Então, é o estado mangue, embora a gente muitas vezes pensa na floresta como a floresta amazônica, óbvio, mas o manguezal ele é floresta. E ele está o ecossistema, ele também faz parte desse grande bioma. Dia 26 de julho, além de ser o Dia dos Avós, né, que a gente comemora dos avós de Jesus, né? Nós também temos aí o Dia Internacional de Proteção aos Manguezais, né? O que tem de mobilização, né, nesse sentido, né, de unir pessoas, por exemplo, que têm esse olhar, né, da própria comunidade científica, das universidades, né, das comunidades, né, em termos de cooperativa? Há essa possibilidade de união, de pensar em esforços conjuntos, cada um dentro do seu nível de responsabilidade nesse sentido? Olha que interessante, a data do dia 26 de julho, ela foi declarada num evento internacional e ela realmente se conecta ao Dia de Santana, ao Dia dos Avós e Avós. E tem os ribeirinhos, eles às vezes tratam o manguezal como a vovó do mangue também. Então tem uma conexão nas datas. É muito importante ter uma data celebrativa para unificar esforços. Então no dia 26, o mundo inteiro, ele se mobiliza de alguma forma para falar da importância dos manguezais. E a nível de território, que é a nível de Pará, também com muito orgulho, hoje a gente tem uma campanha, que é a campanha Julho Verde, que é em alusão ao dia 26 de julho, e durante essa campanha são mobilizados eventos em todo o litoral do Pará. Esse ano a gente realizou um evento inédito na capital, com palestras, com carimbó, até caldinho de caranguejo teve, trazendo para as pessoas da capital essa visibilidade sobre a importância dos manguezais. E também estimulamos, né, que os eventos aconteçam nas comunidades. E aí a gente mobiliza uma rede que hoje o litoral do Pará, só um detalhe, eu falei que é a área mais preservada porque também a gente tem aqui 12 áreas protegidas federais, que são as reservas extrativistas. Certo. E é por meio dessas áreas a gente mobiliza associações comunitárias para eles, como guardiões e guardiãs dessa casa, né, eles realizarem as ações de responsabilidade para a conservação dos manguezais. E aí, Leno, quero muito compartilhar isso contigo, que esse ano a campanha ela atingiu mais de 2.000 extrativistas em mais de 80 comunidades, 40 eventos foram realizados, a maioria do público é um público cristão. A gente, na campanha também, foi
A gente incentiva, né, que padres, diáconos, o público evangélico também possa comunicar nas missas e nos cultos essa responsabilidade que você trouxe a partir do Gênesis. Somos cristãos e temos uma responsabilidade diante da criação. Diante de toda essa gama, né, que a gente recebe justamente, né, para poder também, né, não somente usufruir, mas também cuidar, proteger, né, garantir isso aí em nível de sustentabilidade. Aí eu te pergunto assim, na questão mesmo da ponta, né, do pessoal das comunidades. Você percebe uma mudança nesse sentido exploratório? É claro que o exploratório deles não era no sentido de utilizar para venda, por exemplo, muito mais. Mas já há uma percepção de que, olha, eu preciso, por exemplo, respeitar o período de defesa, eu preciso respeitar determinadas épocas do ano, eu preciso também olhar até onde eu posso até onde eu posso explorar, como eu posso trabalhar isso aí. Já há um ganho nesse sentido? Sim, primeiro minha reverência a todas as comunidades costeiras e marinhas do litoral do Pará, que tem tanto conhecimento. Se você chega, telespectadores, né, amigos aí de casa, se você chega no litoral do Pará e conversa com qualquer pescador, pescadora com mais de 40, 50 anos, e você pergunta como era antigamente, eles vão falar, não, pegava tarrafa, tinha que jogar a tarrafa uma vez, porque 2 vezes não dava para carregar. A quantidade de, né, o serão, né, sim, a quantidade de peixe. Pegava peixe na mão, então assim, há um relato por meio do conhecimento das pessoas locais, né, esse conhecimento tradicional, de que há uma diminuição na quantidade de peixe, que eu entrava no mangal, pegava em 1 hora 50 caranguejos, hoje eu levo 4 horas, 3 horas, está mais longe do que era antigamente. Então, eles já percebem, né, é perceptível que há um impacto das atividades humanas no manguezal. Então, muitos já atentam para isso e pensam em meios, né, por meio de acordos de pesca, a própria efetividade da reserva extrativista, as regras da reserva extrativista, elas já conseguem também minimizar esses impactos. Então, hoje a gente vê que tem pescadores, né, as comunidades, eles estão mais atentos a essa diminuição. E aí, a gente tem algumas regulamentações, por exemplo, você citou a do caranguejo, que ela é a mais popular, do defesa do caranguejo sá. Ainda é um desafio, porque por mais que algumas pessoas percebam que há uma diminuição, ainda tem. Então, esse ainda não acabou, gera um certo conforto e, talvez eu não precise me preocupar tanto. E aí, por isso que é tão importante, necessário e contínuo os trabalhos de educação popular, de conscientização, aí, aliado com fiscalização. Pois é justamente aí que eu queria entrar também nessa discussão. Eu acho que é importante, né, perceber, por exemplo, que muitos dos municípios, né, eles têm trabalhado, por exemplo, construindo as secretarias de pesca, né, ou algo similares, que pelo menos têm como objetivo, como missão principal, ter esse olhar para essa questão mesmo da preservação, da regulamentação e da fiscalização. Mas, por outro lado, a gente também, infelizmente, concorre com um problema que há anos se arrasta, né, que a gente vê muito discurso, mas às vezes vê pouca prática, inclusive às vezes na ponta, que é a questão da corrupção. Né? Então, no trabalho, por exemplo, que é desenvolvido, é possível também mensurar, porque assim, pelo que a gente sabe, são mais de 5 bilhões de dólares que estão envolvidos nessa questão toda, que envolve inclusive a questão dos manguezais. Então, não é um trocado, é muito dinheiro. Então, há um interesse inclusive internacional dessa questão, né? Há os interesses locais de preservação, há essa questão demográfica, há a questão social. Então, como é que entram esses atores em quem realmente a gente pode confiar para esse trabalho? Eu ia comentar isso, que na verdade a gente precisa de todos os atores envolvidos e que todos os atores envolvidos, engajados, tenham uma consciência, que essa consciência ela seja dada através de informação técnica. No caso das prefeituras, que são um importante parceiro, porque... Ela que está na ponta. E os municípios, né? Maracanã, por exemplo, tem mais de 100 comunidades ali no município de Maracanã, por exemplo. E outros tantos municípios,
eles têm essa guarda, né, dos territórios. É importantíssimo que o corpo técnico da prefeitura seja capacitado, formado para estar alinhado com o discurso e com o que a gente fala a nível global. Inclusive com poder de polícia, né? que é uma questão. Não necessariamente a polícia, mas com poder de polícia, como por exemplo tem o Ministério Público, no sentido de, ao fiscalizar, detectar, por exemplo, uma agressão, uma violação, por exemplo, a questão legal, ele possa também aplicar as sanções. Sim, e hoje, né, a questão legal, ela ampara os manguezais e ampara as comunidades. Certo. A nível de comunidade, qualquer empreendimento feito em reserva extrativista, ele necessita passar pelo conselho, né, deliberativo da reserva. O manguezal, ele também é uma área de proteção permanente, embora nos anos passados teve uma proposta de diminuir a proteção dele, né, aumentar a sua vulnerabilidade das restingas, esse projeto não passou, então ele continua, ele segue sendo uma área de proteção permanente. Exato, mas sim, hoje a gente fala a nível, a gente tem, né, essa compreensão global da importância dos manguezais para quem depende diretamente deles, e como estava te falando antes, né, os manguezais, o solo do manguezal, ele sequestra. Tem estudo que fala de até 10 vezes mais carbonos que a floresta amazônica. Sim, então hoje ele é um nesse sentido, né? Ele é um ecossistema importantíssimo para a segurança climática. E sim, estamos vivendo uma emergência climática, estamos numa crise climática. Então, consegues achar como, digamos assim, se a gente fosse denominar, a gente considera isso como uma crise ou um sinal de alerta? Hoje a gente vive numa crise. Uma crise mesmo. Que ela é agravada pela vulnerabilidade socioeconômica que o nosso estado, por questões históricas, né, o norte do Brasil, ele já enfrenta por questões coloniais e tudo mais. Então, aqui a gente vai sentir agravamentos da crise climática, dado um contexto de vulnerabilidade socioeconômica. Então, dado esse alerta, que é um alerta global, sim, por mais que tenham várias conferências, né? Esse ano teve a Conferência dos Oceanos em Lisboa, todos os anos tem as COPs. É muito falado, a gente tem que pensar globalmente, né? Eu penso em mim, mas eu penso nos outros. Localmente também, e né? agir Como é que é a solução? localmente. A Exato, solução, ela é local. Não tem como, você age com o que você consome. Você age comprando comprando um peixe que não vem de pesca industrial, que vem do pequeno pescador. Sim. Você age comprando um caranguejo que está no tamanho adequado, tem um tamanho adequado. Pouca gente sabe. E daí que é importante visibilizar essas ações. É muito importante o poder público estar envolvido, ciente nesse processo. Porque, na verdade, o fiscal, inclusive, da compra é o próprio, exato, né, o próprio consumidor. E ver na formas, ponta, né? Tem muitas formas que a gente pode viabilizar a geração de renda dessas famílias, né? Por exemplo, viabilizar o pescado, o caranguejo na merenda escolar de famílias. Não tem no estado do Pará. Olha isso, o estado do Pará é gigante. A gente tem trabalhado junto com o município de Soure, com a reserva de Soure, por exemplo, para tentar, talvez daqui a uns anos, viabilizar isso, que pode ser um caso de sucesso. Imagina só. Como o açaí, por exemplo, ter sido alternativa no trabalho, né? Mas só um detalhe, a gente está muito atento, eu falo a gente, dentro da RARI, que é a instituição que eu colaboro com muito orgulho, de envolver e chamar para responsabilidade o poder público municipal. Dado que hoje no Pará as reservas elas são protegidas por territórios federais, gente, se estiver muito difícil, vocês mandam aí também uma mensagem para a gente falar um pouco mais tranquilamente. Mas a ação local ela se dá por meio do poder público municipal. Então, atentos a isso, a RARI, que é a instituição que eu colaboro, tem criado... A RARI é o quê? Uma ONG? É uma ONG. É uma ONG. Ela é nacional ou internacional? Ela é nacional. Nacional. A gente... É inspirado num programa global de conservação de áreas naturais, né, especialmente da pesca, mas a instituição é nacional. Ela atua nos 16 estados de manguezal? Aqui a gente tem do Amapá até Santa Catarina. Né? A gente tem uma área imensa. Do Amapá, né? até Santa Catarina, embora essas áreas, né, do Sudeste e do Nordeste, elas são extremamente impactadas, extremamente vulneráveis por questões históricas. Mas hoje a RARI ela trabalha no litoral do Pará, que requer um esforço, um investimento de capital humano, financeiro,
muito alto para a gente conseguir fazer isso nessas comunidades. Imagina só, a gente está falando de um território que tem mais de 45 mil pessoas envolvidas. Então é muita Na verdade, muita assim, se você for contar toda a população impactada nesse processo, você tem aí cerca de 1/5 da população brasileira. São 44 milhões de pessoas atingidas, mais ou menos. E se você fala no estado do Pará, a densidade demográfica... Exato, ainda tem essa questão específica. E daí que é tão importante, agora a gente está entrando no novo IBGE, né? Precisamos de dados. A gente precisa de informação para tomar as decisões corretas e conscientes. É muito que eu falo hoje em dia, assim, a sociedade precisa estar preparada. Ela precisa conhecer esse território para quando tiver que tomar uma decisão... Reconhecer, né, primeiro. Reconhecer, né, valorizar. Ter esse nível de pertencimento também, né? Eu adoro essa palavra, pertencimento. Né, eu faço parte, isso é a minha identidade, né? Porque muitas vezes o turista, a gente já sabe que é assim, né? Ele olha para aquele espaço como algo que ele vem, ele tira foto, ele, né, faz e tudo mais. Mas eu não faço parte disso, é bonito, é como um quadro que eu venho, né? Tenho o usufruto daquilo ali, mas não me pertence. É bonito. Alguém tem que tomar conta aqui para quando eu ver, tudo bem. Mas eu acho que esse nível de engajamento ele é importante, né? Não somente de quem mora, mas de quem está ali dentro dessa estrutura toda, né? Que envolve tanta situação. Olha só, qualidade da água, perda de carbono acumulado, redução de estoque pesqueiro, né? Olha só, 57% mais carbono que os outros tipos de vegetação tropical. Então, são dados importantes, né, que a gente não pode deixar de lado. Aí, assim, o trabalho, por exemplo, em vista de políticas públicas, o que você acha que poderia ser? Né? Tem gente que está nos ouvidos e, de repente, pode olhar lá no município, eu estou lá também. Eu adoro essa pergunta. Que tipo de política pública você poderia trabalhar isso aí? A gente está aí numa grande abertura para o governo federal, mas também tem deputados, senadores, né, deputados federais, né, as assembleias legislativas que vão compor agora a partir dessa eleição, governos estaduais envolvendo toda essa questão. O que seria interessante de políticas públicas nesse sentido, né, para estancar essa sangria, você fala em crise, eu fico pensando nisso, estancar essa sangria, mas a gente realmente começar a reverter, né, e trabalhar de forma sustentável para esse processo. Olha, a maior política pública para garantir a proteção dos manguezais e dignidade de vida para as pessoas que dependem dele já foi pensada. Há mais de 20 anos atrás, a ideia, o conceito que foi revolucionário à época da reserva extrativista, pensado por Chico Mendes, lá no Acre, lá para as seringueiras, lá no Chapuri, foi a maior política pública e conquista, eu diria, da conservação do Brasil, da América Latina, do mundo nos últimos 20 anos. E aqui no Pará a gente tem, a gente fala assim para quem está mais, né, nessa área, ele é o estado Resex, a gente fala, ele é o estado reserva extrativista. A gente tem 12 reservas extrativistas marinhas. E aí, legal, basta decretar a reserva? Não, decretar a reserva você consegue garantir uma proteção de território para essas pessoas, um direito à terra. Isso é um modelo de reforma agrária também, a reserva extrativista. O que a gente precisa é que esse modelo, que é uma política pública, ele seja efetivado. E quando a gente fala efetivado, é saber realmente quantas pessoas vivem nesse lugar, quantas pessoas dependem desse maretório. Como podemos melhorar a geração de renda a partir, você falou do turismo de base comunitária, turismo ecológico, turismo de vivência. Eu falei da merenda escolar, por meio da reserva extrativista, é possível valorizar o produto da sociobiodiversidade, valorizar o produto que é pescado, que é plantado por famílias do nosso litoral, viabilizar o acesso a mercados para essas pessoas, viabilizar um preço justo. Tem gente que reclama que o caranguejo é R$2. Gente, que isso, né? Um trabalho árduo de pais de família. Vai lá pegar, né, filho? Vai lá pegar. Eu já fui pegar caranguejo para ver como é que é, inclusive. Consegui defender 2. Mas a gente tem uma política pública que hoje é referência e modelo no mundo inteiro para conservação. E quando a gente fala conservação, a gente fala desse cuidado, né? Quando a gente fala hoje em desenvolvimento sustentável,
Embora eu mesmo, como uma ecóloga, gosto mais de usar a palavra regeneração, mas a sustentabilidade, ela é um modelo, né, que garante ali um equilíbrio entre o social, o econômico, o ambiental e o cultural. Que aí entra o aspecto da educação, dentro dos currículos, né? Nessa proposta, por exemplo, das instituições de ensino superior, também trabalhar a questão da pesquisa, né? Ter esse olhar também, né, comparado do que a gente pode também trabalhar nesse sentido, né, Bruna? É um desafio imenso. É um desafio imenso, porque você passa por um processo de, você usou essa palavra que eu acho incrível, pertencimento, né? As pessoas sentirem orgulho de realmente viverem nessas áreas e terem condições, terem escolas com qualidade, terem programas de assistência psicológica com qualidade, terem estradas boas. Na verdade, a gente não está pedindo muito. Não basta sair nos pretinhos do Mangue lá em Curuçá, né? Tem que realmente entender o sentido do que representa se a gente espera que, assim como meu pai, todos os jovens saiam das suas comunidades e vão morar nas periferias das cidades, vai ter Belém daqui a uns anos, Belém, Castanhal, Capanema, cidades, né, de porte que estão crescendo, elas vão começar também a não suportar essa migração, que há essa migração atual, né? Bruna, eu queria te agradecer muito, né, pela nossa conversa. Eu acho que cabe mais. Cabe mais. Mas você já fica aí já convidada para a próxima conversa sobre esses temas importantíssimos e que atingem diretamente, né, a nossa população e, como a gente falou, a nossa identidade, né? Quem mora aqui, quem vive aqui, quem adotou morar aqui nesses 16 estados, fazendo parte dessa comunidade de quase 50 milhões de pessoas, né, que têm esse contato mesmo, que vive nessas condições. Então, eu queria te agradecer, sucesso aí no trabalho. É a Hari, né? Hari. Tem no Instagram também, Hari Brasil, é só buscar Hari no Instagram. Brasil. Isso. Muitos conteúdos interessantes, hoje saiu um conteúdo muito legal de manguezais também. Ótimo. Muito bom. Tá? E a gente te agradece mesmo, sucesso no trabalho e que a gente consiga realmente fortalecer essa nossa identidade dentro dessa perspectiva toda, né, sustentável, dessa perspectiva realmente de compromisso que nós temos, né, cada um de nós. E só aproveitando aqui o ensejo, de falar com o público cristão, que é um público que precisa também estar mais atento a essas questões de cuidado, né? A gente tem um Papa que está nos levando para esse caminho e é maravilhoso e todos nós precisamos nos sentir responsáveis. Ok, obrigado e obrigado a você que nos acompanha toda semana aqui no Diálogo Aberto. A gente fica por aqui, fica com Deus e a gente se encontra no próximo programa.